E o número de multas por transitar na faixa azul, aquela faixa exclusiva para ônibus, cresceu aqui em Maceió. Ainda são muitos motoristas que desrespeitam a sinalização e invadem o espaço preferencial para ônibus. De acordo com a SMTT, o número de infrações por uso da faixa azul subiu mais de 900%. Vamos então ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que tem mais informações para a gente. É um número alto, né, Bia? 900% de aumento em multas. O pessoal não está respeitando muito, hein, Bia? Para você ver só, isso desde 2020, né, quando só nos 2 primeiros meses do ano, em 2020, foram registradas 118 infrações de uso indevido da faixa preferencial dos ônibus, a faixa azul, aqui na cidade. Então, essa faixa foi implementada pela SMTT para reduzir o tempo de viagem dos coletivos. E houve um estudo que foi feito mostrando a importância desse espaço exclusivo, porque diminuía em até 20% o tempo da viagem naqueles horários considerados de pico. Mas aí tem que ser respeitada a faixa. Só que muitos motoristas não respeitam, querem tirar vantagem daquele espaço que é de uso dos coletivos. Então, em 2020, foram 118 infrações nos 2 primeiros meses do ano. Em 2021, já foram 456, já mais que triplicou no ano passado, né? Que foi ainda uma época de pandemia. Aí vem esse ano, os dados de 2022. Já foram 1.220 infrações por uso indevido da faixa azul. Então, praticamente triplicou também do ano passado para cá. Então, é um número muito alto. Se a gente vê numa escala de 2020 para cá, é quase 1000% de aumento. Realmente um número que chama atenção. E por isso que a gente convidou a SMTT para estar aqui ao vivo, reforçando que esse espaço é exclusivo. Quem anda pela faixa azul achando que não vai ser notado, está bem enganado, né? Porque cada vez mais a fiscalização está aumentando, inclusive com câmeras, não é, Rafael Nunes? Boa noite. Boa noite, exatamente. Esse aumento exponencial que houve nesse numerário aí é justamente porque a fiscalização está mais efetiva, com agentes espalhados por pontos específicos, e com o auxílio também do nosso vídeo monitoramento. Agora, qual é a infração para quem anda nessa faixa e também como é que vocês sabem se a pessoa está tirando proveito ou se ela só acessou a faixa para fazer uma conversão? Pronto, é uma infração de natureza leve, com uma multa de aproximadamente no valor de R$ 89 e 3 pontos no prontuário da carteira de habilitação do condutor. Certo? É importante frisar que a faixa preferencial do transporte coletivo, ela é proibida no utilizar das 6 da manhã até as 8 horas da noite, e após esse horário e final de semana esse uso ele é permitido, mas é importante frisar também que a questão de você transitar por 2 quadras ela é uma informação inverídica, porque a gente recomenda que quem quer acessar algum estabelecimento comercial ou acessar alguma via, é importante que possa fazê-lo o mais próximo possível de onde você queira acessar. Então, vocês percebem quando, por exemplo, o veículo está transitando por muito tempo na faixa? Aqui a gente está vendo o espaço praticamente duplo, né, para os ônibus. Realmente a gente está perto de uma parada, é um movimento bem intenso, mas tem muito carro que sempre passa por aqui. A gente fica na expectativa que eles vão virar a primeira direita, o que nem sempre acontece. E aí, quando a fiscalização consegue multar, consegue perceber que não é só por uma questão de conversão, o uso da faixa. Exatamente, o uso da faixa, ela, como a gente é um uso preferencial, ela é compartilhada com o transporte coletivo municipal. Só que você pode utilizar dessa faixa para acessar justamente estabelecimento comercial, acessar algum lote lindeiro, acessar alguma via. E aí é importante frisar que você não pode utilizar isso aí por 2 quadras, para que você possa fazer essa conversão o mais próximo possível. E os agentes percebem quando o condutor está usando indevidamente a faixa. Tem chegado para vocês muitas reclamações dos motoristas de ônibus? Sim, muitas reclamações. Muita gente usa, infelizmente, indevidamente a faixa exclusiva. E é importante fazer um apelo para que os condutores respeitem esse corredor preferencial do transporte coletivo, porque reduz em até 20 minutos o tempo de viagem da população que realmente precisa utilizar esse meio de transporte coletivo. A gente está aqui, né, na Praça do Centenário, mais para frente já começa ali a Fernandes Lima. Onde é que tem câmera por aqui? Você tem um número, inclusive, de câmeras de monitoramento para que as pessoas saibam
estão sendo sim vigiadas e monitoradas. Pronto. Existem câmeras por toda a extensão da Avenida Tomás Espíndola, da Avenida Fernandes Lima e da Avenida do Vale Góes Monteiro. É importante frisar que onde há a fiscalização por vídeo monitoramento, haverá uma sinalização explicando que naquele trecho ele é monitorado por câmeras. Tá certo. Então, eu já vou aproveitar para dizer para quem está em casa, viu, Edson? Onde é que tem a faixa azul? Para lembrar as pessoas, Maceió já conta com mais de 30 quilômetros de faixas prioritárias para o transporte público. Na parte baixa, são espaços marcados nas avenidas, na parte baixa, nas avenidas Comendador Leão e Dona Constança, nos bairros do Poço e Mangabeiras, respectivamente, e na parte alta da cidade, na Tomás Espíndola e Fernandes Lima, no bairro do Farol, e também na Avenida Durval de Góes Monteiro, no Tabuleiro do Martins, que contam com faixas exclusivas, hoje quase 30 quilômetros desse espaço que é prioritário para transporte público. Então, mais uma vez, a gente está aqui, né, na TV Pajuçara falando disso, dessa infração que é uma das mais comuns na capital, é a invasão desse espaço pelos motoristas que realmente, né, Edson, estão cansados de ficar no engarrafamento e aí querem arranjar uma solução de todo jeito, de chegar mais rápido ao seu destino. Mas aí correm o risco de levar uma multa, viu? Infração de natureza leve, como ele falou aí, quase R$ 89, né? R$ 89, além de 3 pontos na carteira. Então, quem quiser se arriscar, a infração pode chegar em casa, viu? Pois é, Bia, e claro, uma vez, duas, três, aí você vai acumulando isso aí, né? Porque se você desrespeita um dia e tem que passar todo dia no mesmo local, possivelmente você vai passar outras vezes também desrespeitando essa questão do uso da faixa azul. Queria, por gentileza, só que você confirmasse, por gentileza, com o nosso entrevistado, porque só para lembrar, a faixa azul é exclusiva de ônibus, né? Tem o transporte também motoristas por aplicativo, que sejam passageiros, né? Taxista, na verdade, né? Eu queria que você até confirmar com ele isso também, vans, mas todas com passageiros. Eu queria saber o seguinte, tem os horários em que a circulação é livre, só para confirmar os horários. Todos os dias a partir das 20 horas, se ainda é isso. Todos os dias a partir das 20 horas e aos finais de semana. Você pode utilizar a faixa preferencial, além do transporte coletivo municipal, taxista, transporte escolar, e um rol mais específico. Ambulâncias, né? Podem usar, obviamente. Transporte escolar é autorizado. De socorro. Por aplicativo, pode? Não. Não. Só taxista. Só taxista, exatamente. E tem lá o emblema, né? Tem o adesivo. O taxista pode andar, mas só se tiver com passageiro ou sem passageiro também pode? Não, só com passageiro. Só com passageiro é que o taxista está liberado para andar por essa faixa e não só por 2 quadras. Ele pode realmente transitar para tentar chegar mais rápido também no destino. Isso. Certo. Então são mototaxista não? Mototaxista também não. Só os mototaxistas foram regulamentados pela SMTT recentemente. Mas eles não podem usar esse espaço? Não, eles podem porque foram regulamentados recentemente pela SMTT. Os que não foram regulamentados ainda não podem. Então é um corredor prioritário, né, que a gente imagina, lógico, primeiramente que é para o motorista de ônibus, é para o ônibus, mas não só, né? Também para os táxis. Agora mesmo está passando um aqui atrás, ó, a gente nem sabe se está com o passageiro ou não, mas você diz que o taxista só pode se tiver com passageiro. Isso. Os mototaxistas que são cadastrados pela prefeitura também podem fazer uso desse espaço? Também podem, exatamente. Sem correr o risco de levar uma infração. Isso. Mas os outros motoristas realmente só deveriam usar bem perto já de fazer a conversão, correto? Isso, fazer esse apelo para que esse uso compartilhado seja mais consciente e que ele só pode utilizar a faixa preferencial para poder justamente acessar algum lote lindeiro, acessar alguma via, acessar algum estabelecimento. E lembrar os horários, né, em que essa faixa é realmente exclusiva, porque não é sempre. Mas em que horários as pessoas não podem usar, quem não é preferencial? Pronto, a proibição, dias de semana, né, de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até as 8 horas da noite. Após esse horário, a faixa passa a ser permitido o uso e aos finais de semana e feriados também. Tá certo. Então, Rafael Nunes, que é da SMTT aqui, representando, portanto, o órgão, lembrando para as pessoas qual é a regra, quais são os horários, o valor da infração e dizendo que tem fiscalização na rua sim, os agentes estão atentos e ainda tem as câmeras que ajudam nessa tarefa, né? Volto com você.
Perfeito, Bia. E, claro, importante ressaltar também o que ele falou aí, né? Ó, motorista de aplicativo não está liberado, né? Está liberado apenas o taxista, até porque é mais fácil identificar um táxi, né, do que um carro por aplicativo, né? Porque, geralmente, os carros não são caracterizados como os táxis são, né? Então, apenas motoristas de táxi com passageiros, né? E agora essa novidade dos mototaxistas credenciados, que lembra que aquele prazo demorou, né? Enfim. E aí, mais uma vez, quem fez o cadastro está regularizado. Quem não fez, não está. Então, imagens ao vivo agora, um crescimento alto aí. Para não ter multa, não gerar prejuízo, a gente recomenda, a SMTT reforça também, que você deva respeitar aí o que diz a lei. Obrigado, Beatriz Lacerda, ao vivo, falando do trânsito também e sobre essa questão da faixa azul, né? E é bom saber, como a gente viu com a Bia, confirmado pela SMTT, que após as 8 da noite, né, das 8 da noite até as 5h59 da manhã, pode circular, né? E aos finais de semana, não tem restrição no final de semana. Mas todos os dias, de segunda a sexta, das 6 da manhã às 19h59, né, antes de 8 horas da noite, essa faixa é exclusiva, né? É exclusiva. Se você não quiser levar multa, é melhor não circular por ela, com exceção que você for entrar, né, em alguma das ruas, enfim, ou algum estabelecimento que seja próximo. Não dá para queimar ali, queimando até mais na frente, não, porque tem câmera, inclusive, monitorando.